Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Olá. Boa noite. Mais uma noite. Estamos aqui. Estamos aqui. Mais uma noite para dividir. Olá, Carlinha. Você esperou a gente ajeitar a câmera. Acho que o volume tá bom. Oi, minha linda. Olá! Olá! Boa noite! Tudo bem? A Andréia tá melhor? Andréia, tá melhor? Oi, tô. Que ótimo! Tô podendo estar Que ótimo! Casal 20 mais lindo! Quem é só? Deu ciúme. O casal lindo aqui, ó. Outro casal lindo. Vocês são o casal 40. Tá bom. Tá ótimo. De 2 vezes. Gostei desse negócio. Então, a gente acabou de ajeitar a câmera, né? E aí você veio. Bem no horário. Bem no horário. E você tá vindo da onde? Eu tô indo para onde? Toda bonitona, os cabelinhos tudo feito. Nossa, é que eu tomei banho à noite, aí aqui tá frio, né? Para mim já é frio. Aí eu sequei meu cabelo no secador. Quantos graus, Carol? Menina, o frio da gente aqui é 18 graus. 20 graus pra gente é muito frio. 18 aqui tem que estar sem camisa. 18 aqui tá gostoso. Tá gostosinho. Fresquinho. Não é gostosinho, sim, é que a gente não tá acostumada. A gente fica com a temperatura lá em cima, aí quando tá mais friozinho, e também aqui o frio é úmido, gente. A sensação de frio aqui é maior também, é bem úmido. Mas vem pra cá. Você vê. Por isso, eu não faço nem questão de vocês virem no inverno, porque acaba. Me espanta, né? Me espanta. Minha mãe veio no... Oi, amor. Oi. Minha mãe veio no inverno, ela ficou só debaixo. Só deixava os... Aqui não. Não posso ver, não. Aqui não, não sentei aqui no canal. Não, gente, Ela andando no parque. Não posso ver, não. Então, mais uma noite aqui para a gente estar compartilhando. Tem umas coisas assim bem interessantes e tem a ver com o que a gente conversou semana passada, né? Que é aquela coisa do caminho, né? O caminho, a verdade e a vida. E aí eu estava estudando, estava olhando para isso, porque quem ele... Cadê meu óculos? Estava aqui. Quem ele... Ué, perdi meu óculos. Aí, no meio das tuas pernas. Jesus, olha que coisa doida. Eu escrevi assim, mais ou menos, né? Deus, quando Deus resolveu criar a humanidade, ele criou a humanidade e ele tinha ele tinha um modelo, né? Ele tinha uma forma de se relacionar com o homem. Qual era a forma que ele se relacionou com o homem? Quantas vezes ele ia conversar com o homem no paraíso? 3 vezes na semana? 1 vez na semana? Quantas vezes Deus ia lá para trocar com essa coisa? 3 vezes ao dia? Quanto? 3 vezes ao dia? Não. Não sei 3 vezes ao dia, só sei que ele ia todos os dias. Tipo isso. Todos os dias ele ia conversar com o homem que ele fez, a imagem e semelhança dele. E aí eu fiquei assim pensando, eu falei, caramba,
Cara, porque assim, a gente tem percebido que como a gente foi mal instruído, enganados, e como a gente compra a ideia dessa enganação, e como a gente tem visto o resultado da enganação. Porque outro dia eu acordei e aí veio assim, eu não preciso que mostrem o meu poder. Não foi para isso que eu tive vocês, não foi para isso que eu criei você. Não é para isso que o homem vive, para mostrar o meu poder. Eu tenho poder. Eu não preciso ficar... bem resolvido. Né? Eu sou muito bem resolvido. Eu não preciso que o homem que precisa disso, mas eu não preciso que vocês fiquem mostrando que eu tenho poder. E eu fiquei assim, sabe? Eu falei, uau. Aí fiquei parada assim, ele falou assim, a única coisa que eu, desde o início, quis era um relacionamento. Era que vocês fossem meus filhos. E isso não foi entendido, né, por nós até agora. E também não foi isso, aquela coisa, eu vou cultuar a Deus. Gente, ele não está pedindo nada disso. Não foi isso que marcava o relacionamento dele com o homem. A coisa que marcava... Adão não ficava, porque você é poderoso, porque, peraí, que eu vou, né? Vou guardar isso aqui, porque você... Ou então vou te adorar, não sei. Não, o que marcava era relacionamento. E assim, e aí a gente fica pensando assim, cara, tá, então por que não deu certo? Né? Porque eu ia falar uma coisa. No paraíso não tinha nem PT. Desculpa aí, viu? Não, no paraíso não é nem essa questão, não. Mas no paraíso não tinha. Se você for ver quem é. Não, tudo bem. Mas não tinha, gente. Não tinha problema de taxar o Pix, não tinha problema de financeiro, não tinha problema. Não tinha. Tinha tudo lá. E ainda tinha a comunhão com Deus. Ué, então, né? Aí eu comecei, depois disso, eu comecei a olhar, né? A ver. E aí eu falei, cara, o que foi rompido no paraíso? Eu vejo assim também, Deus tinha uma intimidade assim com... É que nem o patrão com o empregado. O patrão não pode dar muita moral para o empregado, senão o empregado já acha que é dono também. Que foi a quarta pessoa. Conversar com o Adão lá, tranquilo, o Adão se achou no direito de não, peraí, se ele sabe, eu também posso. Não, quem se achou no direito foi o anjo, como é que era o nome dele? Gabriel, não. Não, o anjo caído, o Lúcifer. Sim, foi o caiu do céu. Foi ele que achou isso, mas assim, interessante, né? E isso daí que você está falando, porque até lá ele tinha o direito, tanto tinha o direito que ele fez, até no paraíso. Como a gente aqui. E a gente continua no mesmo erro, na mesma condição. Eu estou falando isso porque a gente busca um relacionamento com Deus que não é, que só é para nós. Teve um lance que aconteceu, que tinha uma pessoa, né, orando, eu acho que eu falei semana passada, que a pessoa estava orando, e para acontecer alguma coisa, e aí eu falei aí eu falei, mas Senhor, mas está tipo falando assim, mas não está nem me vendo. Que o negócio, o objetivo é a salvação dessa pessoa, que não sou eu, é o que ela quer. Seja o dinheiro, seja o marido voltar para casa, seja o que for. É esse que vai resolver o problema dela, não eu. Então, ele mira ele, mas não aceita ele, né? Não é ele é a pessoa mais importante. E hoje, as coisas as coisas estão do jeito que estão, porque a gente também não se relaciona, né? É por isso que eu sempre lembro do Rihard, né? Rihard também, ele entrou num processo
vem, filho, estar comigo. E aí ele disse, e aí de repente eu coloquei isso como uma obrigação, e aí Jesus falou, não é uma obrigação, é um convite, né, para estar com ele. E aí ele pega e transforma traz essa imagem e semelhança dele exatamente para ter um dar e receber. Porque você só consegue isso com alguém que tem a ver com você, né? Você não consegue eu trabalho com casais, eu vejo, quando o casal é tão diferente, você não tem ali um dar e receber. Você tem um toma lá da cá. Né? E aí, de repente, essa coisa do paraíso não teve como, porque houve uma escolha de um rompimento. Peraí, eu vou trocar essa comunhão por uma outra coisa. E é o que a gente faz, né? Troca a comunhão por várias coisas, né? Tem gente que diz, eu tenho uma coisa assim com Deus, mas ele fala, uma pessoa lá do sul falando, eu tenho uma coisa com Deus, mas é só que fica. Então eu ouço ele falar só na música. Isso não é ter momento com ele. É diferente de ter momento com ele. Outro dia eu estava vendo a Carol, né, ouvindo o Jesus, né? E aí ela estava falando da experiência, do sentimento que sente quando está ouvindo aquela música. E aí, antes de levantar, ela faz esse momento. Nossa, agora estava muito frio, eu não saía da minha cama, não fazia lá na cama. Não vinha para cá, né? Mas, assim, aí eu fico na cama, eu ouço minhas falas, e antes de ouvir minhas falas, eu tenho essa conversinha com ele. Claro, como a gente recebe coisa, né? Quando a gente para, qual é o relacionamento que a gente não para a nutrição afetiva que vai adiante? Não vai. Por quê? Porque não há um conhecimento. É por isso que as pessoas não sabem quem é Deus. E fica tentando fazer propaganda dele, ao invés de expressar em si a sua imagem e semelhança na sua própria vida. Né? E aí, o que ele faz? Ele pega, e aí ele viu, né? O homem fez lá a sua escolha, e aí mas ao mesmo tempo, o homem viveu aquela história com ele, porque nossa, cara, deve ser muito bom estar do outro lado. Mas está do outro lado, né? Teve uma pessoa que eu ouvi que ele falou assim, gente, não tem esse negócio de céu e de inferno, de não sei o que, não sei o que. Tem um negócio, você, na verdade, você vai voltar de onde você veio. Olha que doido. Sabe? Vê que coisa. Você vai voltar, porque é ele, né? Entendendo assim. Que se você veio do céu, você vai voltar para o céu. Se você veio do outro lugar, você vai voltar do outro lugar. Mas eu não quero entrar em mérito aqui, não, porque eu nem consegui digerir esse negócio, assim, né? Mas, enfim, ele pega, e aí o que ele faz? Ele resolve se revelar entre nós. De novo, né? De alguma forma, ele veio de novo nos visitar. E aí ele faz isso com Jesus. Ele manda o seu filho e começa a ter um relacionamento com o seu filho, para que o seu filho consiga mostrar para a gente, na prática, de como é ter uma vida de pai e filho. E aí, através desse filho, a gente tem esse acesso, né? E aí, E aí, em vez da gente pegar a Bíblia e começar a ver quais são os passos de Jesus, começar a estudar a pessoa de Jesus, a gente começa a estudar um monte de coisa, tudo bem, né? Beleza e tal, mas, sabe, como é que Jesus se relacionava com o Pai? Em comunhão. Ele tirava tempo para esse Pai. Outra coisa, ele ouvia, ele disse assim, eu não faço nada que o meu pai não tenha me falado, ou que eu não tenha visto.
né? E aí a gente fica tentando viver vida onde a gente não tem esse acesso. Como que é ter esse acesso, né? Aí ele pega e diz, né? Aí Jesus vai se intitular, olha, gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí eles pegam e colocam a igreja como se fosse o caminho, a verdade e a minha, né? Porque a sua não é, não. Ainda faz essa coisa tão clara, né? Para a gente poder... A gente consegue enxergar. Quem tem o olho para ver, vai ver que esse negócio tem alguma coisa errada nesse negócio. E aí, quando ele diz, né, eu sou o caminho, que caminho é esse? Gente, eu sou o caminho de volta. Eu sou a verdade entre quem é você e quem é Deus. Está aqui em mim. Você é filho, então tenha uma vida de filho. Porque quando você tem uma vida... E aí, gente, eu estou experimentando isso na minha vida. Eu estou chegando à conclusão de que, primeiro, né, eu já sabia há muito tempo e tal, a minha oração mudou, porque eu falei, não preciso pedir, está tudo pronto, né? E hoje, assim, é tão engraçado, porque eu estou mudando a minha frequência, aliás, já mudei, já pulei para a frequência, para maior frequência, e eu tô vendo que, assim, realmente, essa coisa do pedir, essa coisa da falta, isso nem existe. Nem existe mais, assim, e tudo que eu vou fazer já não é o que eu vou fazer que é o alvo, mas com quem eu vou fazer, através de quem eu vou fazer. Essa semana eu cheguei, foi essa semana, foi semana passada, não sei se eu estou contando de novo, mas eu saí de casa literalmente atrasada. E aí eu peguei, cara, mas atrasada mesmo, tipo, 10 minutos eu ia chegar atrasada. E eu saí rapidinho, correndo, não sei o quê. Aí eu falei assim, entrei no carro e falei, não vou fazer isso. Eu nem vivo aqui. Eu nem vivo, não vou. E eu, hein? Aí peguei, botei minha musiquinha e fui bem tranquila. Eu falei, eu vou desfrutar do caminho. E fui desfrutando do caminho. Quando eu cheguei lá, porque o meu negócio é outro. Não tem nada a ver mais com isso daqui. Aí, quando eu cheguei lá, eu fui, não sei o que, tinha alguém batendo na porta. Olhando assim, né? Aí eu saí do carro, aí era uma moça, eu falei, pois não, eu contei essa história semana passada, de novo, então. Então, assim, a gente começa a viver de fato, outro objetivo. Então, assim, ela precisava de mim ali naquele momento. E quem é que Deus tem mais preocupação? É com o emprego da gente? Não, é com aquele que ele criou, com a imagem e semelhança. E essa moça, infelizmente, ela não voltou. Né? Falei para ela, pode ir quinta-feira, que a gente pode trabalhar com você e tal, mas ela não foi. Então, assim, o problema é que a gente encontra, né? Ela acha que tem um outro caminho, né? Ela não sabe que o caminho. E a igreja não tem mostrado isso. Então, quando você começa a viver uma vida, o passo que Jesus dava, né? Aquilo que ele fazia com Deus, você começa também a sair de todas realmente as preocupações do mundo. Então, quando ele dizia assim, que ele era a verdade, é o caminho para chegar a Deus. Só que como ele falava assim, ó, eu sou, né? Quando eu falo assim, eu sou, se você andar comigo, não vai adiantar. Porque você vai precisar também dizer eu sou. E para você dizer eu sou, você vai ter que andar em mim. Olha que doido. Né? Aí você vai ter que andar em mim, não comigo. É por isso que há uma diferença. Eu sou crente, já tá. Até o diabo é.
né? Mas você anda em Cristo. Ou você anda com Cristo, né? Entre aspas. Então, quanto tempo a gente passa andando com, vai com Deus, né? Fica com Jesus, né? Não, gente, em. E eu sinto uma diferença muito grande. Eu e aqui a Carol, a gente troca muito. E às vezes a gente, né? A gente discute, não sei o quê, ela está nervosa, não sei o quê, eu estou nervosa e tal. E aí a gente fala umas coisas e tal, mas rapidinho, tanto ela lá no cantinho dela e eu no meu canto, Senhor, né? Como é que é isso? E ele vai ministrando, porque não é mais, cara, aquele negócio, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é real. E assim, eu estou chegando num estágio, e agora, né, montando a clínica, eu vejo que muita coisa está acontecendo, muitas assinaturas, muito não sei o quê, coisa que eu não queria, porque eu tinha um pouco de medo, vou entrar pelo cano, não sei o quê, não sei o quê. E hoje, isso nem importa. Nada disso não importa. Então, hoje, eu tenho sentido uma diferença de estágio realmente de vida, não é só a vibração, né, que mudou, mas esse estágio de vida. Aí tá. Como que a gente consegue chegar? A hora que muda a nossa mentalidade. Porque a nossa mentalidade está moldada, igual aquele negócio do amor, né? Que amor, aquele cobiça, né? Aquele cobiça, gente. E a gente vê que claramente é cobiça. Eu estou cobiçando você. Porque é isso que está acontecendo. E se você não me dá o que eu estou cobiçando, acaba contigo. Né? Não tem amor aí. Eu vou pelos meus próprios interesses. E com relação a Deus, né? Eu estou indo, né? As pessoas estão indo pelos seus próprios interesses. E o interesse deles é totalmente terreno. Aí fica difícil viver o manancial. Né? Porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, porque eu tenho que não sei o quê. Não tem nada a ver com estar em. Eu vou com Deus, né? Não, eu preciso estar em, não com. Porque Jesus falou, eu sou. E para você conseguir entrar no caminho, na verdade, e na vida do eu sou, você tem que estar em, não com. Se você tiver com, você vai olhar tudo isso de longe. Ou de perto, como você preferir. Mas você nunca vai entrar. Por isso que é no caminho, né? É em e o, no caminho. Então, eu preciso estar inserida dentro, como um caminhar. Eu vou no caminho. É em ou no caminho. Eu estou dentro do caminho. Eu estou inserida naquele troço. É muito doido. Okay. E Jesus fala isso, né? Ele deixa a passagem lá e fala assim, eu sou um com o Pai e ele é um comigo. E eu espero que eles sejam um com vocês. E o convite é esse. Então, assim, o tempo todo ele fala que nós temos que ser um com ele. Estar em. Você não consegue ser um com alguém se você não estiver em. Aí, Cristo... né? Cristo é o caminho de volta à natureza do ser humano. Porque a natureza do ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Ele não criou... Gente, é muito engraçado, porque ele não falou, eu criei... né? Ele diz, eu criei o homem. A imagem e semelhança... O homem que ele estava falando
mulher e homem, né? Eu criei o homem, o ser. Então, e aí a minha imagem e semelhança. Então, todo aquele que não estiver vivendo a imagem e semelhança do Pai, não está nele. Nossa, não estou falando de salvação, não estou falando disso, mas estou falando de que você não. Por isso, e quais são os sinais, Rose? O sinal quando eu preciso ai, Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar a luz. Ai, Senhor, eu não tenho. Ai, meu marido, né? Bota aí oração, porque meu marido precisa de um emprego. Ora aí por mim, que esse cara não quer casar comigo, né? Essa luta significa que você não está vivendo em. O que eu faço? Ainda bem que ele é mestre. Ele ainda é mestre. Eu falo isso para ele. Como é que vive com o filho? Porque, assim, cara, só ele para te ensinar. Só ele. A gente pode até, né? A gente pode, não, a gente deve ser o exemplo. Mas assim, você pode ter que... Ele deixou, né? Na verdade, a figura de Jesus é exatamente como nós seríamos se não tivesse o pecado dentro da gente. Assim, se a gente não tivesse andando com o pecado. Como nós seríamos? Como Jesus foi. Exatamente. Na Terra, naquela época. Exato. Então, se a gente começar a comparar o que Jesus falava, o que ele fazia, com o que se é ensinado hoje, se a gente começar a comparar, a gente vê que não tem quase nada a ver. Nada a ver. Porque, nossa, inclusive, na época dele, ele também foi mostrar isso. Ó, na minha época, a religião agora, da minha época, não tem a ver com que realmente ela se afastou, né, da essência do divino, né? Ela está muito cheia de regras e tem muita hipocrisia e tem muita ganância nessa religião. Então, não é desse jeito. Ele praticamente, inclusive, ele morreu por causa disso, né? Ele mostrou que a religião não estava demonstrando Deus de fato, né? A religião mata a relação. Agora, eu só conheci o Reinhard, né? Que fala diferente, que mostra assim, quando a gente entende a nova aliança, a gente vê que tudo que o cristianismo evangélico de hoje está vivendo é uma mistura dos dois testamentos e um que um deveria complementar o outro, mas se você mistura, fica sem nexo. Como é que você pede para Deus te abençoar? Né? Senhor, me abençoe. Se ele é poxa, quer dizer que ele... Outra coisa, Deus não tem filhos favoritos, né? Para um ele faz, para o outro ele não faz. Um é digno, o outro não é digno. Não tem a ver com a palavra de Deus e nem com o que Jesus fez. Então, eu só fui entender, acho que a gente só foi entender realmente quando a gente foi entender a nova aliança, o que Jesus tinha feito lá. O que Jesus tinha feito na cruz. Essa ligação direta que a gente tem no coração de Deus. Né? Uhum. E assim, não é assim que é ensinado nas igrejas. Uhum. Mesmo porque não é assim que é vivido lá. Né? Lá é uma instituição que precisa do dinheiro, que precisa de atividades, que precisa de coisas para que estejam fazendo movimento, que precisa de encher. Ele disse, onde tiver 2 ou 3, né, ali eu estarei. Por quê? Precisa de plateia e de multidão, né? Por quê? Porque é o relacionamento. É isso que é o mais importante.
é o relacionamento com a gente. Então, assim, ele não precisa ser, né? Ele é rei, ele não tem essa necessidade de você, né? E mesmo porque, quando eu tenho, por exemplo, é igual as formigas, né? Bota um açúcar aqui, e elas precisam do açúcar, vai vir um monte. Então, quando eu começo a dizer, porque vai ter fulano, não sei o quê, vai fazer uma campanha. Gente, formiga atrás do açúcar. Porque o açúcar é o que elas precisam. Entende? Então, assim, até isso, né? Até esse chamado para as coisas terrenas. Então, assim, está longe, né, da gente realmente ter essa... Mas as coisas estão mudando. Estão mudando, né? Porque eu acredito que está mudando porque eu mudei. Você mudou, né? Nós mudamos, por isso a gente está aqui. Então, tem coisas acontecendo, coisas boas, né? E a gente precisa entender que a natureza humana, o natural do ser humano é ser a imagem e semelhança de Deus. Quem traz isso foi Jesus. E ele mostra como é que vive. Então, a gente tem um modelo, né? Tem um versículo que fala assim, para Deus, são feitas todas as coisas... esqueci. Para ele... Por meio dele. Isso. São feitas... para ele, por ele, por meio dele são feitas todas as coisas. Esse também é um versículo onde você entende qual é o seu objetivo. Então, se eu estou fazendo algo de trabalho, de alguma coisa assim, então tem que ser para ele, por meio dele, que eu faço o que eu faço. Você começa a unificar a sua vida. O único centro é ele. E aí, realmente, você começa a viver, olhar os lírios dos campos, eles não se vestem, não anda preocupado com as solicitudes da vida, do mundo, né? Olha lá, eles se vestem melhor do que os reis no seu palácio, né? E realmente aí a gente começa a soltar isso de uma forma tão grande, cara, é muito doido. E aí isso você solta, porque isso não tem nada a ver com a sua vida. Por exemplo, eu chego num lugar e eu vejo assim, essa roupa é minha, eu levo para casa. Na loja. Me dá isso aí. Vou levar, é meu. Não tem nada a ver com ele, esse negócio, porque eu já tenho tudo. Tudo que eu quero, eu tenho. E aí eu não sou doente, né? Então eu não sou uma consumista. Tudo isso fácil. Uma vez eu falei para Deus, Senhor, eu não quero entrar numa loja e comprar, eu quero só o que é meu. E aí eu trago, que é muito engraçado, porque teve uma vez que o meu cartão não passava. Realmente não passava, porque não tinha e tal. E aí eu olhei e falei, nossa, mas isso é meu. E aí eu fui falar isso é meu. Aí a vendedora, né, claro, mas então você vai levar. Não, mas é porque o cartão... Aí depois eu lembrei, se é meu, vai. Peguei e falei, tá, passa aí, brincando com ela. Não passou. Passou. Sabe, e isso são detalhes, né, coisas que acontecem. Mas aí você vem sem culpa, você sabe que tem providência, porque Então, assim, a minha comunhão com ele não está mais na minha necessidade terrena, mas na minha necessidade de aprender a ser com ele. Né? E aí a gente faz esse comércio gospel dourado. Pessoas ficam cada vez mais distante de viver tudo que tem, porque ele te chama para a mesa.
Olha só que coisa, né? Ele te chama para a mesa. Ele não te chama para outra coisa a não ser essa coisa, né, do dar e receber. E mesa... Banquete. E é interessante que não tem a ver com a tua vida terrena, esse banquete. E você só é suprida na vida terrena porque você está nele. Porque nele não há falta. Eu já ouvi alguém falando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E dizer assim, nada mesmo, nem problemas. Uau! Juro. 100% das pessoas hoje falam isso. Que é para justificar a escassez, para justificar a falta de fé, para justificar a tua dependência em relação a eles, a liderança. Então você tem que estar condicionado a saber que, eu estou passando isso aí, mas, cara, isso aí também é de Deus. Você tá, é para ter o crescimento. É aprovação. Se você não estiver chorando... né? E assim, é muito doido, porque você passa por várias etapas, né? E aí eu vejo que a minha etapa de que, né, eu já tenho tudo, eu não sei o quê, mas isso ainda estava ligado a viver no reino e tal, mas eu ainda estava ligada às providências daqui, que é o lugar que eu conheço, mas agora eu estou conhecendo o lugar que eu não conhecia, que é estar em... E aí todas essas coisas já nem penso mais, por favor. Sabe o que acontece? Tem uma coisa assim da religião que a gente é muito pecador. É como se o sacrifício de Jesus não tivesse sido suficiente para nos limpar e conectar de novo com o divino, né? E aí você é muito pecador, você não merece muita coisa, então você também tem que passar muita coisa, porque você é muito pecador, né? E assim, a autoestima não é restaurada, né? Aquela, assim, essa identidade de ser filho, de estar conectado com a bondade de Deus e tudo, não é assim que é ensinado. É quase que você tem que pagar uma penitência para poder merecer o céu. Sim. Porque você não... Louvor, né? Assim, a adoração, eu vou ver se ele se agrada de mim, né? Eu vou lá adorar, tem que ir, né? Sabe o que está acontecendo? Eu não tenho conseguido ir assim... Eu não tenho conseguido mais, assim, me reunir e, assim... nas igrejas hoje, porque eu vou pensando assim, eu vou para adorar, mas não é só aquele momento que eu adoro a Deus, eu adoro a Deus com a minha vida. Porque se eu não adorar a Deus com a minha vida, ele nem está aí para o meu louvor, né? Esses louvores assim, né? Mas só que assim, se tu chega lá, aquela liturgia está tão distante daquilo que você que você sabe que não é. Que, cara, assim, eu não tem que julgar as pessoas, você tem que estar junto das pessoas, né? Você tem que estar junto. Jesus ia até o templo e tudo. Só que aí eu parei um pouco de ir, porque eu ficava o tempo todo blindando a minha mente para não me contaminar. Para não. Sabe, porque. E eu ficava assim, repreendendo, falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Sabe? Sabe, eu não tenho que estar aqui, sabe? Eu não tenho que estar aqui para estar perto de Deus, entendeu? Aí eu comecei assim, mas eu não tenho nada contra, eu acho assim, se eu estiver aqui, eu vou mesmo. Mas não mais para fazer parte do clube, né? Como é que fala? Ser parte da... Mas por estar junto, né? Mas para mim ficou muito difícil, porque... É no louvor, na pregação, a pregação também que não... E a nossa coisa de ir
está muito também na questão de que quando nós contaminamos, ou contaminamos não, nós influenciamos o ambiente. O quanto nós influenciamos. Então, quando você vai também, você é instrumento de luz, né? Porque é por isso que Jesus ia nos templos, porque ele era a luz. Então, de alguma forma, você está abençoando aquelas pessoas, mesmo que você não fale nada. Mesmo que você veja as coisas erradas que a gente hoje consegue enxergar, e assim, e nós somos privilegiados por causa disso, porque nós vivemos a nossa vida, a maioria da nossa vida lá também enganado, mas hoje a gente consegue enxergar e a gente, só a nossa presença, porque a nossa presença é a presença dele, ela modifica o ambiente. E às vezes uma pessoa, umazinha só, está precisando da sua presença. Isso pode transformar essa pessoa. Na verdade, então, se houver um propósito, né? Uhum. Porque, assim, eu também não tenho problema nem de ir, nem de não sei o quê, mas é muita luta sem necessidade. Porque, como ela falou, nossa, no louvor, e aí quando você... Aí a pessoa vem para o seu lado e aí ela vem falando sobre provação, sobre a gente está numa provação, não sei o quê, e os assuntos é sempre o mesmo. Não tem como não sair contaminado. Né? Aí a Carla estava falando, começa a repreender. Né? Então, assim, sabe, é muito doido. É muito doido. Eu já tentei fazer assim como o Renato está falando e tudo, né? Você não tem assim também que influenciar quem não quer ser influenciado, você tem que ficar na sua. Sim. Como Jesus falou. Eu não estou falando... também, eu acho que é um ambiente que não... Tudo bem, eu acho que tá tudo bem. São pessoas boas, a gente não é julgando as pessoas, né? Mas aquilo que está sendo ensinado, às vezes é o contrário do que realmente Jesus falou. Exato. Né? E por quê? Porque existe uma mistura entre o Velho Testamento e o Novo Testamento e ninguém chega a conclusão nenhuma. Uhum. Porque não tem coerência. Uhum. Né? Não tem um... Enfim, as pessoas ficam assim, tem o deserto lá no Velho Testamento, então tem que ter o deserto aqui. Uhum. Né? Elas vivem o Antigo Testamento como se ainda tivesse sendo que em andamento ainda. Como se fosse o caminho. E assim, existe uma idolatria assim pela igreja, sim, pelo pastor, uhum. E também até pela Bíblia. Uhum. Até né? pelo onde você senta. Ninguém pode ser também. Mas então, mas assim, é difícil, né? Porque a gente fez parte, então a gente acaba trazendo essa coisa, né? E assim, até a questão porque como que é feita a questão da fé, né? Como que você, o tempo todo, você tem que desenvolver a sua fé, e a gente aprendeu isso, né? Você tem que ter mais fé, não sei o quê. Cara, quando você muda a fé pela confiança, já faz uma diferença enorme. Porque fé, crente, todo mundo acredita em alguma coisa, né? Quando você transforma a fé em confiança, você tem que experimentar. É algo que você experimenta, não é algo que você diz, não é algo que... É algo que você experimenta. Então, assim, e aí sim, quando você tem uma confiança, você não precisa mais demonstração de poder.
porque você já está inserido nesse poder. Então, você não precisa mais tentar... E aí que uma coisa vai chamando a outra, né? Um abismo chama outro abismo. Porque, assim, quando a gente acredita que toda hora tem que ter uma salvação, né? Me salvar das encrencas que a gente, né, se mete por não estar inserido. Então, assim, aí a gente tem lá, precisando salvar, seja o marido, seja o filho, aí a gente, a oportunidade de Deus mostrar o poder que ele tem. Deus mostrar o poder que o Deus que eu sigo tem. Ele tem poder. Aí, eu falei, meu Deus. Então, assim, quando você está inserido, você não precisa mais mostrar isso. Porque é aquele negócio, né? Deus não livra você, quer dizer, já fez tudo aqui, está tudo certo, mas ele não livra, você pode ter um tijolo na sua cabeça. Mas ele manda você estar com o capacete. Ele manda você estar brindado. Quando eu fui escrever o livro, e aí ele começou a falar, e eu fui, eu estou sem caneta, e não sei o quê. Ele falou, não está preparada, né? Você não está preparada. Falei, credo. E aí eu fui correndo a caneta, e aí ele foi falando, e eu fui escrevendo rapidinho, não sei o quê. Eu não sabia que eu estava escrevendo um livro. E aí foi 4 dias, né, sei lá. Eu só sei que teve... Aí, quando foi na metade, assim, aí ele falou assim, o que te custou? Porque isso que você está escrevendo é um livro, o que te custou? Nada. Nada mesmo. Nem ficar, porque escrever, né, é muito difícil. Então, ele falou, o que te custou? Você simplesmente só esteve aqui. Você está inserida. Você está em mim. Então, não é para custar, você não tem que pagar nada, eu já paguei. Então, assim, aí toda essa tua ideia de sustentabilidade aqui na Terra acaba. Olha, Jesus, eu nunca pensei que isso fosse acabar. Acaba. É a coisa, eu estou assim, eu estou muito abismada, sabe? Porque, assim, isso não existe mais para você. A preocupação de ser sustentado aqui, da provisão, de não sei o quê, isso não tem mais, porque isso não é mais nada, nem tão importante assim. Aliás, deixa de ser importante. As coisas só são importantes quando você precisa delas. E a única coisa que precisa estar inserida nisso. E hoje nem é mais uma necessidade, mas faz parte. Quando você está inserida, não é necessidade, faz parte. Oi. Hoje eu vi um negócio muito interessante, né? Que, assim, quando você realmente se sente preenchido, as coisas que estão vindo, elas são boas e tudo, são legais, alegres, mas elas não são aquilo que vai fazer você, né? Não são, né? Você se sente preenchido, né? Mas, e se você tiver qualquer coisa que tire a sua paz ou o seu sono, seja lá qualquer coisa, essa coisa está ocupando o lugar de Deus na sua vida. Isso. Você falou semana passada sobre estar pleno. Seja uma preocupação, seja uma pessoa, seja um trabalho, seja qualquer coisa que tire a sua paz, que tire o seu sono, que tire a sua... Essa coisa está no lugar de Deus na sua vida. Exatamente. Né? E às vezes, né? Se você não olhar para isso, não encarar assim, você achar que a gente tem essa coisa de fazer das coisas os nossos deuses mesmo. Sim. É muito fácil os nossos ídolos. Então, às vezes a pessoa pensa assim, se eu não deixar de ir à igreja, nunca eu vou ser salvo. Porque é isso que o pastor fala também, né? E aí, cara, isso é uma coisa que tira a paz da pessoa. Imagina se a pessoa não pode ir.
Como é que fica? Né? E aí você vê que está lá para sempre, está lá direto, mas está cheia de coisa, de problema, cheia de coisas para resolver, e está doente, está sempre precisando, e sempre precisando de tudo. Né? É muito incoerente com o que Jesus ensinou, né? Uma coisa que eu vou falar agora, senão a gente acaba esquecendo, a gente pode fazer uma lista daquilo que a Carla acabou de falar, né? Quais são as faltas que eu tenho na minha vida, quais são as minhas preocupações. Faz uma lista e veja quantas coisas estão ocupando o lugar de Deus na sua vida. Né? Eu me preocupo com o trabalho, eu me preocupo em receber mais, eu me preocupo com a minha filha, eu me preocupo... Né? Vai trazendo as anotações, faz as anotações e fala para Deus, Senhor, olha, isso aqui está no teu lugar. Eu estou aqui adorando, sendo adorador dessa minha falta. Né? O que é adoração? Adoração é se render de alma. Muitas vezes a gente está rendido de alma com aquilo que está nos faltando. Então, você está rendido na sua falta, ao invés de estar rendido no Pai. Sem necessidade de uma promessa, porque, assim, quando um filho está perto de um pai, ele não precisa de garantia, ele não precisa de promessa, ele não precisa nada, ele já está pleno. Uma vez eu estava lá em casa e eu estava cuidando de uma família e essa família era muito chegada a nós. Então, assim, ela acabou vindo para a gente de novo, e aí, quando ela vinha, acontecia 1001 coisa, e eles saíam muito, e aí a gente saía também e tal. Então, assim, e eles iam muito lá em casa. E aí, de repente, eles sumiram. Realmente, eu sabia que eu ia ficar só um pouco, e que depois eu ia apresentar Jesus, e depois ia sair. Eu sempre sabia disso. Aí, foi na hora de sair, ok, saindo. Eu sentiu falta, porque... Luciana... Lu? Uhum. E aí a gente saiu, eles saíram da nossa vida, e aí eu fiquei, um dia eu estava escrevendo, oi, Lu, a Lu não está, um dia, seu microfone está fechado. E aí eu estava escrevendo lá no escritório e os meninos estavam sentadinhos, brincando, o Bruno e o Douglas. E eu fiquei assim, olhando para eles, eu estava com muita saudade dessa família. Sentindo falta mesmo, porque essa família ficava muito com a gente. E aí eu olhei para eles, e eles numa tranquilidade, sabe? A família sumiu e eles nem tinham uma tranquilidade ali brincando. Aí o Senhor disse para mim assim, tudo que eles precisam é do pai e da mãe. É estar com quem cuida deles. Então, isso sim, se faltar, eles vão sentir. E aí, isso me fez pensar sobre Deus, né? Sobre a nossa relação com Deus. Então, assim, eles se sentem protegidos porque o pai e a mãe não sumiu. O pai não sumiu, a mãe não sumiu, então eles continuam se sentindo protegidos. Mas porque eles têm uma relação com eles estão inseridos neles. Então, e aí eu fiquei pensando, falei, caramba, né? Que com Deus tinha que ser assim também. Pode sumir qualquer coisa da sua vida, pode sumir o dinheiro, qualquer coisa, ou pode ter essa ameaça, sei lá, mas é nele que se você estiver nele, nada vai mudar. O que é? Tem que gostar. Nada vai mudar na sua vida, porque ele te preenche, é ele que te preenche. Mas você não tem que andar com ele, você tem que andar nele. É em Cristo e não com Cristo. Mas para isso você não pode se sentir indigno, né? Porque assim, imagina você ser um com Jesus. Né? Se você ficar, eu sou
pecador, sou o pior dos pecadores, eu sou pior, sou pecador, sou pecador. O tempo todo isso na sua mente, você acha que no máximo Jesus vai de vez em quando te dar uma bênção. Né? Ele vai te abençoar, sim, porque ele é misericordioso. E tem mais, é muito estranho você ficar tendo que ficar pedindo misericórdia para Deus como se ele não fosse misericordioso. Isso. É esquisito isso. Ai, Senhor, tem misericórdia. Como assim Deus tem misericórdia? É estranho isso, né? Se Deus já é a própria misericórdia. Você está melhor que ele, né? Oi? Você está melhor que ele, né? Porque você está pedindo para ele ter misericórdia, seja tão ruim. É como se ele fosse um Deus mau e você precisa que ele tenha misericórdia de você. Isso. Né? É esquisito, é estranho, gente. E aí é estranho. Mas se você sente que se você tem a certeza, né, que Jesus tirou essa distância entre você e Deus, né? E aí você sabe que ele pode morar com você, dentro de você, do seu coração, e andar para onde você for contigo, aí já é outros 500, é diferente de como é apresentado, né? Sim. Aí é outro nível, mas o que impede, eu acho que muito é essa coisa de achar, de dizer que você é pecador, sim, que você não merece, porque fica um Deus lá no céu, ele fica bem distante de você. Então, a gente precisa, vamos marcar aqui. Então, assim, o mesmo problema que aconteceu lá com a relação de Deus com o homem, que fez o homem à sua imagem e semelhança, é a mesma coisa que tem acontecido aqui. Que ele rompeu esse relacionamento. Então, se a gente quer tornar a nossa vida, se a gente quer estar inserida em Cristo, a gente tem que voltar a se relacionar. E não há relacionamento sem gastar tempo. Não há. Né? Eu estava falando para a Carol que eu gosto tanto quando o Márcio vai dormir mais cedo. E a gente, mesmo que a gente não fale, né, muitas coisas aqui, porque ele não é muito de falar e tal, ou alguma coisa tão importante, mas a gente, sabe aquela conversinha, assim, antes de dormir? Uma conversinha gostosa, né? Gente, isso é gastar um pouquinho do tempo. Isso é que nos faz ser conhecido. E olha, e outra coisa, olha que interessante, o Deus se manifesta através da relação, não é através do poder, não é através de ficar falando sobre ele, não. Ele vai se manifestar através de uma relação. Relação com meu marido, relação com... Ele vai, porque ele se relaciona, né? Então, e principalmente se você não tiver uma relação com ele, não vai conseguir ter relação com mais nada. Ô, Rose, quer ver um exemplo muito legal? Essa semana eu botei em prática um tutorial aí que eu tinha feito com meu filho. Então, eu comecei a fazer perguntas para ele profundas, né? E aí, ele se amarrou tanto nisso, assim, de conversar em falar coisas mais profundas, tipo assim, o que te deixa mais feliz? Né? O que você não gosta? O que você... Sabe? Esse tipo de coisa, né? O que eu faço que você... O que eu faço com você que mais te agrada? O que eu faço que você não gosta, né? Ele gostou tanto de conversar essas coisas comigo que ele começou, mãe, vamos conversar mais. Mãe, vamos conversar mais. Aí eu falei, agora você pode me fazer umas perguntas também. Faz você umas perguntas para mim. Aí ele começou. Gente, e aí eu senti que ele ficou mais apegado a mim depois disso. Um pouco mais, sabe? Como? Ele ficou mais identificado. É muito engraçado, né? Aí sabe o que ele falou comigo? Sabe o que ele disse para mim? Ele falou assim, mãe, é feriado. O que a gente pode fazer no feriado? Eu falei assim, no feriado a gente pode passear, só não dá para viajar para longe porque
É muito pouco tempo. Aí ele falou assim, eu falei, você gostaria? Eu falei, então vamos passear. Eu falei, vamos, onde você quer ir? Ele, eu quero ir no zoológico. Aí eu falei, então tá, vamos chamar a fulana, a ciclana. Ele, não vamos chamar ninguém. Eu, não, Arthur, não. Vamos só eu e você. Ele, não vamos chamar ninguém, vamos só nós dois. Eu, por que você quer só nós dois? Porque nós nos amamos. Olha só, porque é suficiente. Oi? Porque é suficiente. Olha que é suficiente. Eu achei tão engraçado, assim, sabe? E exatamente isso. Não tem como você aprofundar um relacionamento se você não se interessar, se você não se doar, se você não tiver não passar tempo. É exatamente assim com o espírito. E com interesse pelo outro, né? Como eu vou me relacionar se eu não tenho interesse no outro? Não é que o outro vai me dar. Essa é uma questão, né? Que a gente vai, né? A gente é ensinado a ir a Deus para receber. Que não tem a ver com ele, tem a ver com o que ele pode me dar, né? E os relacionamentos de pai, de mãe, tá assim também, né? E por quê? Porque acabou um relacionamento acabou, não. Porque não é construído um relacionamento com o autor do relacionamento. Com aquele que sabe se relacionar, né? É muito louco, mas, assim, se a gente colocar a nossa família para estar nessa comunhão, gente, não tem como. É maravilhoso, não tem como. As coisas vão acontecendo de um jeito que a gente tem tanto prazer em tudo. Outro dia eu estava falando para a Carol, nossa, Carol, eu tenho prazer em tudo na minha vida, assim. Eu entro aqui em casa, eu tenho prazer, quando eu vou para o trabalho, dentro do meu carro, é uma paz, é uma tranquilidade. Eu chego lá, eu tenho prazer em tudo, né? E aí, assim, eu falei, cara, né? E o que eu tenho feito de diferente? Eu tenho feito isso. Eu tenho descoberto de que eu não quero estar com Deus, eu quero estar em Deus, né? Eu vou trocar Deus por Cristo, porque Deus nem me vê, ele me vê através de Cristo. Então, eu não quero estar com Cristo, eu quero estar em Cristo. Eu quero caminhar nisso, né? E assim, eu fico muito feliz, sabe? Eu acho que quando a gente descobre isso, a gente descobre que a nossa vida não é à toa, né? Nossa, eu vou partir daqui, mas eu vou partir daqui tão feliz. Saber que toda essa minha trajetória, que toda essa minha busca valeu a pena. Tudo que eu vivi, os enganos, não sei o quê, mas eu buscava. Né? Eu buscava. E eu queria isso. E eu estou só começando a entender disso. Né? Eu pulei um dia desse para esse estágio, né? E, cara, é impressionante. Mas tem aí o transtorno da felicidade. Né? Tem gente que já coloca isso como se fosse um transtorno. Então eu sou transtornada. Muito legal. Tem acerto para ser feito? Com certeza. Porque a vida é um eterno aprendizado, né? Mas Cristo é um mestre. Então, começa a enxergar ele como mestre. Senhor, como é que é isso? Né? Senhor, né? O que é isso que está acontecendo comigo? Então, ele vai te dando a direção, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? E você começa assim, começa falando com ele. Só para encerrar, eu quero contar uma coisa que aconteceu com um adolescente, quando eu cuidava de adolescente na igreja, né? Acho que eu já contei isso aqui, mas eu estou me lembrando dele, eu vou contar. Se eu contei, foi muito tempo. Eu comecei a mostrar para ele como eu me relacionava com Deus, como eu me relacionava, né, com Jesus e tal. E aí ele pegou e falou para mim assim. Aí ele me contou uma vez que ele começou a arrumar tinha uma namoradinha na escola. Mas que ele não sabia se essa namoradinha era legal, era gente boa, né? E aí eu acho que ele desconfiava que não, mas ele não tinha certeza, ele estava gostando dela. Aí ele falou assim,
Então, aí eu pensei que a gente podia falar com Jesus sobre ela. Eu falei, claro, vamos falar, porque assim, a minha aula de escola dominical era desse jeito. Aí, gente, eu falei com Jesus, e aí ele falou isso, e aí, sabe, os caras gostaram, as crianças gostaram. Aí eu falei assim, sim, vamos falar. Aí depois da aula a gente pegou, sentamos, aí eu falei para ele assim, Senhor, olha, o fulano aqui tá com a garotinha, aí ele deu o nome e tal, tá com a fulana de tal. Revela quem é essa fulana. E ele era muito novinho, era uma gracinha. Aí ele pegou e ficou ouvindo aquilo, né? Aí ele falou assim para mim, mas como? Como que ele vai revelar? Eu falei, você vai ver. Ele vai mostrar para você. Aí ele falou, tá bom. Aí, um dia, ele pegou e chegou lá na escola dominical e falou assim para mim, você não sabe o que aconteceu? Eu falei, não sei. O que aconteceu? Aí ele falou assim, eu encontrei ela... Não, ela estava namorando outro garoto na hora do recreio. Aí eu fiquei assustada por ele, né? Eu falei, nossa, e como é que foi? E ele todo sorridente falou assim, foi assim, ó. E eu não entendia por que ele estava rindo. Ele falou assim, eu estava lá assistindo aula, e ele todo feliz. Estava assistindo aula. E aí bateu o recreio, eu demorei um pouquinho. Quando eu fui para o recreio, os meus colegas estavam todos rindo. Porque tinha visto a garota com... Ele é um adolescente, tinha visto a garota com um cara lá. Aí eles estavam rindo da cara dele, porque sabia que ela tinha, né? Que os dois estavam tentando ficar. E aí ele pegou e falou assim, aí ele olhou assim, ele falou, por que vocês estão rindo, não sei o quê, e ele não entendeu. Quando ele olhou direito, ele viu que ela estava com um outro garoto. Aí ele falou assim, aí quem riu fui eu. Aí eu falei, é? E ele falou, claro, olha Deus me mostrando que quem não sabia de nada eram os meninos que estavam rindo. Porque ele... E aí eu fiquei assim, eu falei, caramba, é verdade. Eu falei, E aí eu comecei a ir junto com os garotos. E os garotos não entenderam nada. E eu falei, que legal. Deus me mostrou quem era. Olha, um adolescente, né? E eram coisas que eu praticava na época. Então, assim, eu coloquei Jesus como meu mestre. Como aquele que ia me mostrar, como aquele que ia, né? Ia me instruir. E a gente precisa tanto dessa instrução. Eu não sei viver sem isso, de jeito nenhum. Não sei nada. Vou fazer tudo errado se eu não tiver isso, tenho certeza. Porque, assim, se não tiver um relacionamento com ele, você não tem relacionamento com mais nada, nem com você mesmo. Então, e aí, né, aparece celular, aparece televisão, aparece um monte de coisa para que você se perca. Para que você perca a sua família, aquele gostinho de estar em família, se relacionando com família, vendo que um adolescente não precisa necessariamente ser o seu inimigo, porque você é filho, porque você é pai, porque você é mãe, não. Você é o melhor amigo dele. Então, tenha Jesus como seu melhor amigo, e aí as coisas vão mudar completamente. É isso que a gente traz aqui. A Lu não falou nada, você está com seu microfone fechado, Lu, mas a gente está feliz. Mandou mensagem? Ela disse que eu não ia poder. Tá bom. Bom, a gente está feliz por ter você aqui, Carlinha. Amor! Consegui. Eu não estou deixando o áudio ligado, porque tem gente assistindo o jogo do Palmeiras, porque tem muita gente torcendo para o Palmeiras não ter mundial. Mas eu estou ouvindo a graça de Deus aqui. Muito bom. Beijo. Tchau. Bom final de semana para todo mundo aí. Tchau. A graça de Deus aqui. Olha, Carlinha, vamos ver se você vem, né? Isso. Aham. Vocês vão vir agora ou depois? Então, a gente vai ter casamento do